ouvido, eu convido novamente o nosso querido Sadi, que vai sintetizar um conto também da autoria dele. Este conto é uma homenagem que fiz ao meu conterrâneo, Manuel de Barros. Quem não conhece o grande poeta que encantou a natureza, né? E por ocasião de sua morte, eu escrevi esse conto, ressaltando um pouco o tema da sustentabilidade e a maneira como ele, buscando escrever no seu rastro, né, modestamente falando, porque Manuel de Barros é incomparável. Chamei de Hans em Cantoria. Em uma manhã de primavera, há muitos e muitos anos passados, já perdidos na esteira do tempo, meu Manuel de Barros me contou uma história a que nomeou História de Importâncias. Sustenido à elegia, revelou-me que as rãs aqui das bandas do Rio aprenderam a dar pouca importância às águas que cobrem o leito. Perguntei-lhe espantado: senhor, como pode ser isso, se foi nelas que girino? Ele me disse que era coisa dos homens, que as influenciavam, assim como os demais animais da mata, convencendo-os que poderiam lhes fornecer melhores contextos ambientais do que os já conhecidos por eles. Por uns instantes, me peguei pensando sobre sua silenciosa atenção e, ao lhe voltar o olhar, traduzi em seu sorriso de lamento a compreensão dos efeitos de algumas das relevâncias humanas. O dia seguiu afora, enquanto sentado sob duas pedras bem próximas à nascente do rio, circundado por árvores, de onde surgiam raios de sol que caminhavam lentamente sobre aquelas águas cristalinas, ele me explicava da mentalidade por trás dos causos que modificam as importâncias humanas ao longo das eras. Já à hora da tarde, na boquinha da noite, lá pelas Ave Maria, meu Manuel, com um semblante um tanto encantado, o que me causou espanto e fascínio, eternizou em minha alma a força e a pureza do conto. Em resposta às rãs que ressoavam nos poros da noite, diante da superfície prateada pela lua, pediu-me licença e, com um sorriso que me remeteu à inocência e sinceridade de criança, levantou-se e seguiu em direção à margem do rio, que logo se abria em seguida à nascente. Ao sentir a água sob seus pés, desnudou-se da roupa de linho que me lembrou a dos velhos coronéis. E num salto para mais de metro, que por pouco não atingiu o meio do rio, hein? Mergulhou profundamente, até surgir na outra margem. E assim ele ficou, de um lado a outro, deslizando forte e suavemente, proporcionado pelo movimento de suas pernas, que muito se assemelhava ao dos batráquios. Aos poucos, seus mergulhos se tornavam mais longos, estendendo-se até que buscassem termo em busca do ar de seus pulmões em rã, para em seguida, surpreendendo-me, expirar sons que ressoavam pela mata adentro, alcançando as profundezas do Pantanal. Desse instante em diante, pude ver animais de todos os lados se achegarem, aconchegando-se no entorno do rio para observá-lo e ouvi-lo. As pedras e madeiras que despontavam nas margens foram sendo ungidas com um número sem fim de rãs, que mal se podia contá-las. Encantado, tendo o ambiente iluminado por milhares de vagalumes a este horário, percebi que então ali se iniciara uma comunicação dele com todos aqueles seres, tendo a atenção especial dos grandes sapos, além das rãs que, a boca miúda, quase em silêncio, traduziam aquelas palavras às centenas dos girinos que se aglomeravam em um intenso frenesi. Ele,
lhes advertia sobre o engano ensinado pelo homem, que desorientava a vida ao perverter as reais importâncias em verdadeiras desimportâncias. Em dado momento, como se estivesse lhes dado a palavra final, todos foram se dispersando, restando apenas alguns grandes sapos em coro com rãs que os acompanhavam na cantoria que ressoou pela noite adentro, até o amanhecer, uníssonos à mensagem das verdadeiras importâncias. O velho senhor, diante dos primeiros raios de sol que surgiram, dispersando o orvalho daquela primavera, depois de voltar os seus olhos a mim, como se me certificasse a continuação daquela responsabilidade, mergulhou e sumiu nas profundezas daquelas águas limpas, ainda frescas pela noite orvalhada. Após aquela noite inteira no rio, à beira da nascente, nunca mais ele voltou para me contar essas histórias. Eu, que já dava os meus primeiros passos à vida adulta. Depois disso, me casei, me mudei para a cidade, e passadas as décadas de quando o vi pela última vez, não houve um dia sequer que deixasse de pensar nas lembranças de Nhô Manuel de Barros, a quem passei tratar por Manuel Batráquio, o personagem que criei para falar da importância do meio ambiente. Tempos atrás, quando da mudança da capital federal para o centro-oeste, eu soube pelos novos ribeirinhos que habitavam a região que naquelas bandas do rio há um grande sapo, centenário ao rio, diziam eles, que surge em certas noites de lua para contar histórias de homem que não dão importâncias às matas, aos rios, às nascentes, além de histórias imemoriais de rãs que um dia se deixaram enganar por tais homens, até que em dada noite de cantoria, hoje perdida no rastro do tempo, os habitantes das matas compreenderam a importância de discernir as histórias humanas. E em todos esses anos, assim como hoje, eu, quase na casa dos 120 anos, o grande limite etário concedido pelo Criador, e já com uma penca de descendentes, no exato dia e hora daquele evento, volto à beira desta nascente de onde se abre a exuberância do rio, para prestar minha homenagem à memória de Nhô Manuel de Barros. Sobretudo, em respeito pela ocasião que se eternizou em minha memória e fez de mim quem sou. Também na esperança, claro, de poder revê-lo. Diz a lenda, contada pelos ribeirinhos, que quando o som das rãs alcança grandes extensões, chegando às profundezas do Pantanal, elas estão a narrar aos povos das matas e também aos homens que saibam ouvir sobre o dia em que Senhor se batraqueou, despertando a natureza para sua possível defesa, também ensinando os seres da mata a discernirem a sabedoria dos homens, reconhecendo suas essências, descortinando assim o discernimento das desimportâncias que há em muitas das relevâncias humanas. Obrigado.